Olá, neste vídeo vamos estudar como é que nós podemos calcular os extremos de funções reais de variável real. Portanto, esta função que temos aqui é um exemplo simples, é uma função a que chama f, depende apenas da variável independente x e é definida pela expressão analítica x ao cubo menos 3x. Então vamos lá ver, seguindo assim um processo mais ou menos sistemático para fazermos mais ou menos sempre da mesma maneira e como eu tenho feito nas aulas, vamos lá ver como é que isto se pode calcular. Então a primeira coisa que devemos calcular é o domínio da função em causa. E neste caso, a função é uma função polinomial, porque é definida por um polinómio do terceiro grau. Então, isso significa que o domínio, portanto, o primeiro passo, vou pôr aqui, o primeiro passo é calcular o domínio da função, e neste passo, estava eu a dizer, como a função é uma função polinomial, sabemos que o domínio da função é R. Todos os valores de x fazem parte do domínio da função. Como eu nas aulas também explico, neste caso que nós estamos a trabalhar com funções, neste caso para o curso de marketing, nós estamos a trabalhar com funções trigonométricas, portanto temos de ter cuidado com os logaritmos. O logaritmo, função logarítmica, numa base qualquer, o seu argumento tem que ser só admite valores maiores que zero. Sabemos que se tivermos um quociente de duas funções, f de x a dividir por g de x, o denominador tem de ser diferente de zero. E se tivermos uma raiz de índice par, só interessam as de índice par, então aqui o que nós sabemos é que o radicando, ou seja, toda a função que está debaixo da raiz, tem de ser maior ou igual a zero. Para as funções com as quais nós trabalhamos em marketing, só interessa-nos ver estes três casos. Nenhum destes casos se aplica a uma função polinomial e, portanto, o domínio de uma função polinomial é sempre R, ok? Em segundo lugar, vamos calcular a derivada desta função, a primeira derivada ou a derivada de primeira ordem. Portanto, a derivada que nós representamos por f', neste caso é dada por 3x ao quadrado menos 3. A seguir, nós precisamos de calcular os pontos críticos e os pontos singulares da função, ok? E para fazer isso, vamos começar em diferente a ordem. Então aqui vamos começar e fixar isto, não estou a conseguir, paciência, pronto. Em terceiro lugar, então, estava eu a dizer, podemos calcular os pontos críticos e os pontos singulares. Precisamos de calcular os dois. A ordem é indiferente. Eu vou aqui calcular já os pontos singulares. O que são pontos singulares? São pontos onde são pontos que pertencem ao domínio da função, mas onde não existe derivada. Uma forma fácil de nós verificarmos isso, saber ou não se a função tem pontos singulares, é calcular o domínio da função primeira derivada, portanto, desta função que acabámos de calcular. E, da mesma forma, como o domínio desta função, ou melhor, como esta função também é uma função polinomial, então o domínio continua a ser R. Porquê? Porque não há nenhuma destas situações. Não temos uma função logarítmica, não temos uma divisão de funções, nem temos uma raiz de índice par. Portanto, o domínio é R, o x pode ser qualquer valor real. O que é que isto nos diz? Isto diz-me que a função primeira derivada, portanto, que a primeira derivada existe sempre, ou seja, pode ser sempre calculada para qualquer valor de x. Daí o domínio ser R. Ou seja, o domínio da primeira derivada é R e o domínio da função também é R. Então isto significa que para qualquer valor pertencente ao domínio da função, existe sempre derivada. Então, uma forma fácil de nós justificarmos, isto significa então que não há pontos singulares, ok? E uma forma fácil de nós justificarmos isto é precisamente basearmos nesse raciocínio. Se o domínio da primeira derivada é R, que é precisamente igual ao domínio da função, ou seja, se o domínio da primeira derivada é igual ao domínio da função, não tem que ser necessariamente R, neste caso é. Então, se estes dois domínios são iguais, isto significa que para qualquer valor pertencente ao domínio da função existe sempre primeira derivada, o que significa que não há, que esta função não tem pontos singulares. A função f não tem pontos singulares.
Ok. A seguir, já agora só fazer aqui uns parênteses. Porque é que eu vou ver se a função tem pontos singulares e se a função tem pontos críticos? Porque uma função real de variável real, se tiver extremos, ou seja, se a função tiver pontos máximos ou pontos mínimos relativos, e aqui estamos sempre à procura de máximos e de mínimos relativos, esses valores vão aparecer apenas em três situações. Ou nos pontos singulares, ou nos pontos críticos da função, ou nas extremidades do intervalo fechado, se estivermos a trabalhar com o intervalo fechado, por exemplo, o intervalo AB. Se isso acontecer, então o ponto A e o ponto B seriam os extremos. Ora, nós aqui estamos a trabalhar no intervalo no domínio da função, portanto, no intervalo de menos infinito a mais infinito, que é o intervalo aberto. Portanto, esta última situação que eu referi não se vai colocar. Então, só precisamos de nos preocupar com os pontos singulares e com os pontos críticos, se existirem, para ver se nesses pontos a função tem então máximo ou mínimo relativo. Okay? E acabamos de ver que esta função em particular não tem pontos singulares. Portanto, se esta função tiver máximos ou mínimos relativos, eles só podem aparecer a partir dos pontos críticos, que vamos agora verificar se existem. Como é que eu vejo se existem pontos críticos? Um ponto crítico é um ponto que pertence ao domínio da função e onde a derivada é zero. Ora, então aqui, se a derivada é zero, o que nós temos que fazer é pegar na derivada da função, que já foi calculada, por isso é que eu já calculei anteriormente, porque preciso da derivada para calcular pontos críticos e para ver se existem pontos singulares, e para ver se existem pontos críticos, não é? Porque podem não existir. Então, pegamos na primeira derivada, não era isto que eu queria fazer, e vamos igualar a zero. Portanto, pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. Então, a primeira derivada é 3x ao quadrado menos 3, igualamos a zero e vamos resolver esta equação. Esta equação é uma equação do segundo grau, o que significa que podemos aplicar a fórmula resolvente, mas neste caso, como é uma equação do segundo grau incompleta, porque não tem o termo em x, podemos resolvê-la de uma forma muito mais fácil. Podemos passar este 3 para o segundo membro, portanto, menos 3 passa para o segundo membro, fica 3, não é? Dividimos toda a equação por 3, ou então se... não era isto, pegar aqui, fica x ao quadrado, portanto, dividindo toda a equação por 3, fica 3 a dividir por 3, que dá 1. E agora x ao quadrado igual a 1, é o mesmo que termos x igual a mais ou menos raiz de 1, que é x igual a mais ou menos 1. Estes pontos pertencem ou não ao domínio da função? Como o domínio da função é todo o R, sim, pertencem ao domínio da função. Se não pertencesse, se os dois não pertencessem ao domínio da função, ou um deles não pertencesse ao domínio da função, então isso significava que não eram pontos críticos. O que nós aqui descobrimos é que são pontos onde a primeira derivada é zero e pertencem ao domínio da função. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são dois pontos críticos. Ok? Portanto, temos aqui dois pontos críticos. Então, significa que se a função tem estes dois pontos críticos, só poderá, e não tem pontos singulares, e não estamos a trabalhar num intervalo fechado, se tiver máximos ou mínimos relativos, terá de ser nestes pontos. Como é que nós agora podemos fazer isso? Como é que nós podemos ver se nestes pontos a função tem máximos ou mínimos? Então, quinto passo. Para verificar isso, o que nós podemos fazer é podemos fazer duas coisas. Podemos fazer aquilo que se chama o teste da segunda derivada, e que nós não falamos este ano, mas também podemos fazer aquilo que vocês já conhecem do secundário, que é o quadro de sinais. Então vamos lá fazer, e é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer o quadro de sinais. O quadro de sinais, como é que se forma? Vamos pôr na linha de cima o domínio, indicar aqui o domínio da função. Neste caso, como o domínio é de menos infinito, todo o R significa que é de menos infinito a mais infinito. E vamos colocar aqui também os pontos críticos que existirem por ordem crescente, não é? Portanto, menos 1 e aqui 1. E deixamos aqui um espacinho para indicar o intervalo de menos infinito até menos 1. Depois um espacinho aqui que indica o intervalo que vai
de menos 1 até 1 e depois aqui um espacinho também para indicarmos o intervalo de 1 até mais infinito. Depois, na primeira linha, ou na segunda se quisermos, vamos indicar aqui, vamos estudar os sinais da primeira derivada, daí chamarmos este quadro, ou esta tabela, o quadro de sinais. E a seguir vamos tirar algumas conclusões sobre a função que queremos estudar, a função f. Ora, deixem-me pôr aqui, a primeira derivada da função é 3x² menos 3. Então, nós sabemos que esta função, graficamente, é uma parábola, e fiz mal, é uma parábola com a concavidade voltada para cima e não para baixo, como eu estava a fazer, concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do x² é positivo. Também, pelo que estivemos a ver, sabemos que os zeros, não é? Igualamos a zero, portanto, no fundo, tiramos os zeros desta função. Sabemos que esta função tem zeros em menos 1 e em 1, que correspondem aos pontos críticos. Então, sabemos que a primeira derivada do que fizemos anteriormente, sabemos que a primeira derivada é 0 em menos 1 e em 1, que são os pontos críticos. E são também os zeros, fazendo o raciocínio de outra maneira, sabemos que também são os zeros desta função, 3x² menos 3. Ou seja, a função anula-se aqui. Portanto, no quadro de sinais podemos pôr logo 0 nestes pontos. Depois sabemos que a parábola é negativa. Olhem aqui, o gráfico da parábola está abaixo do eixo do x, entre menos 1 e 1. Então, aqui é negativa a primeira derivada. E é positiva, porque de 1 para a frente, ou seja, de 1 até mais infinito, e de menos infinito até menos 1. Porque de menos infinito até menos 1, o gráfico, né, daqui de menos infinito até para a frente, até menos 1, o gráfico está acima do eixo do x. O que é que isto nos indica? Então, isto indica-nos, sabendo os sinais da primeira derivada, nós temos informação sobre o crescimento e decrescimento da função, ou seja, aquilo que nós chamamos a monotonia da função. Então, sabemos que a função cresce no intervalo de menos infinito a menos 1. Neste intervalo, a função é estritamente crescente, ou seja, f é estritamente crescente. Depois sabemos que de menos 1, no intervalo de menos 1 a 1, e eu aqui costumo colocar aberto, uma vez que em 1 e em menos 1 é um ponto de transição, já vamos ver se é extremo. De menos 1 a 1 a função é estritamente decrescente, significa estar sempre a decrescer, porque a derivada é negativa. E depois de 1 a mais infinito, como o sinal da primeira derivada volta a ser mais, então a função está também a crescer, ou seja, volta a crescer. Isto de 1 a mais infinito. Intervalo aberto. Portanto, aqui a função volta a ser estritamente crescente. Estritamente significa que está sempre a crescer. Não há nenhum valores neste intervalo onde a função possa ser eventualmente constante. Não, ela está sempre mesmo a crescer. Então, reparem. Eu quero aqui saber se no ponto crítico menos 1 a função tem um extremo. O extremo será um extremo relativo. O extremo relativo é um máximo relativo ou um mínimo relativo. E visualmente conseguimos ver. Então, reparem, se a função cresce e depois decresce, é como se a função fizesse isso. Ela cresce e depois decresce. O que é que nós temos aqui? Então, aqui tem que ser um máximo relativo, é o ponto mais alto, não é? Então, a função tem um máximo, vamos por aqui, pomos aqui um máximo relativo em x igual a menos 1. E esse máximo é igual a quanto? O máximo, ou seja, o valor mais alto, é dado pela imagem de menos 1 pela função f, função inicial. Portanto, têm que ir à função inicial calcular o valor de f de menos 1. E em 1, o que é que acontece? Acontece uma situação contrária. A função vem de crescer até 1 e depois começa a crescer. Então, a função tem um mínimo relativo em 1. Como é que eu calculo esse mínimo relativo? Esse mínimo relativo é dado pelo f de 1. Vamos à função inicial e calculamos o f de 1. Já fiz aqui as contas, fui à função f, substituí o menos 1 e 1 na expressão e deu-me então que o valor do máximo relativo é 2 e do mínimo relativo é menos 1. E está resolvido. Então, até ao próximo vídeo.